Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ciência que é, bem, quase secreta. Uma que funciona nos bastidores do nosso mundo, tornando tudo bem mais eficiente. Sabe quando a gente compra algo pela internet? Já parou para pensar em como milhões, e eu digo milhões de pacotes chegam na porta certa todo santo dia? É uma operação numa escala que é quase inacreditável e que funciona com uma precisão impressionante. Como é que pode, né? E ó, não para por aí não. Pensa nas companhias aéreas. Elas precisam agendar milhares de voos, com margens super apertadas. É uma quantidade enorme de variáveis: os aviões, a tripulação, as rotas, o combustível, os passageiros, e mesmo assim, o sistema funciona. O mais curioso é que o segredo por trás desses dois exemplos é o mesmo. E a resposta para esse mistério todo é pesquisa operacional, ou, para encurtar, PO. Basicamente, é um ramo da matemática aplicada que usa métodos analíticos bem avançados para ajudar a gente a tomar decisões melhores. É literalmente aplicar a ciência para resolver problemas super complexos. No fundo, a gente está falando de otimização. O objetivo é sempre encontrar o melhor resultado possível, seja para determinar o máximo de alguma coisa boa, como lucro ou desempenho, ou para encontrar o mínimo de algo ruim, tipo perdas, riscos ou custos. É tudo sobre achar o ponto ótimo. Agora, a parte mais interessante dessa história. Essa ferramenta, que hoje é tão importante para os negócios, não nasceu numa sala de reuniões. A origem dela foi, digamos, bem mais intensa. Ela foi forjada no calor do conflito. A história começa lá em 1938, com os militares britânicos usando a POA para posicionar melhor os seus novos radares. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que a coisa explodiu. Os aliados juntaram cientistas de várias áreas para resolver problemas táticos e logísticos, coisas como defender comboios, caçar submarinos, melhorar a precisão dos bombardeios, tudo com modelos matemáticos. Quando a guerra acabou, essa metodologia superpoderosa migrou para o mundo dos negócios, para enfrentar os desafios econômicos. E hoje, claro, com o poder dos computadores, a PO resolve problemas numa escala que era simplesmente impensável. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como a gente sai de um problema gigantesco e chega numa solução que funciona de verdade? Bom, existe um processo bem estruturado para isso. Não é mágica, é método. Primeiro, você define muito bem o problema. Quais são os objetivos, as variáveis, as restrições. Passo 2, você constrói um modelo, ou seja, traduz esse problema para a linguagem da matemática. Terceiro, com o modelo pronto, você usa algoritmos para encontrar a solução ótima. O quarto passo é crucial, a validação. A gente precisa ter certeza de que a solução matemática funciona no mundo real. E por fim, o quinto passo, a implementação. É pegar essa solução e transformar em regras práticas, em ações. E para construir esses modelos matemáticos que a gente falou, os pesquisadores têm uma verdadeira caixa de ferramentas, cheia de técnicas poderosíssimas. Aqui tem só algumas delas, tá? Programação linear, teoria dos jogos, simulação. Cada uma é como uma ferramenta diferente especializada num tipo de problema, desde como alocar recursos que são limitados até como analisar estratégias numa situação de competição. Para ficar mais fácil de entender, pensa na programação linear como se você quisesse encontrar a receita perfeita. Você tem ingredientes limitados na despensa, que são as suas restrições, e quer fazer a comida mais gostosa possível, que é otimizar o seu objetivo. Já a teoria dos jogos é mais parecida com uma partida de xadrez. Você analisa o que seu oponente pode fazer para escolher a sua melhor jogada. São duas formas diferentes de buscar a decisão ideal. E é aqui que a gente volta para o começo da nossa conversa, porque é justamente essa caixa de ferramentas que é o motor oculto por trás de um monte de coisas que a gente vê e usa todos os dias. Lembra da pergunta das companhias aéreas? Então, a PO é usada para decidir as rotas dos aviões, o tamanho das frotas e até os preços das passagens, tudo para maximizar a ocupação. E os pacotes? Adivinha? Polvo de novo. Ela otimiza a cadeia de suprimentos inteira, desde a localização dos centros de distribuição até as rotas de cada van de entrega, garantindo que tudo chegue o mais rápido e barato possível. Cada vez que alguém entra na internet, a pesquisa operacional está lá, trabalhando para encontrar o caminho mais rápido para os dados viajarem pela rede global. No mundo financeiro, ela ajuda a montar carteiras de investimento. E no varejo, ajuda a definir o preço ideal dos produtos, aquele que maximiza o lucro, mas sem espantar os clientes. Mas o ponto mais importante é que a PO vai muito além da eficiência. Ela é usada para a gente resolver alguns dos nossos desafios mais críticos.
E, convenhamos, poucos desafios recentes foram tão grandes quanto o que o mundo todo enfrentou nesse ano. Durante a pandemia, a pesquisa operacional foi fundamental. Ela ajudou a decidir como distribuir recursos médicos limitados, como otimizar a cadeia de suprimentos de vacinas e como planejar a capacidade dos hospitais. Pensa nisso, uma ciência que nasceu na guerra e que estava ali, ajudando a salvar vidas. No final das contas, é isso. A grande lição da PO é que a gente precisa olhar para o sistema inteiro, e não só para as partes individuais. Assim, a gente consegue encontrar soluções que beneficiam o todo de uma forma que só a intuição muitas vezes não conseguiria. Ela está em todo lugar, melhorando o mundo silenciosamente. O que nos leva a uma última pergunta. Agora que a gente conhece essa ferramenta tão poderosa, que grande problema complexo a humanidade deveria escolher para otimizar em seguida? Fica aí a reflexão.